nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Sou Guilherme Paz, estou aqui para mais um devocional Gotas da Palavra. O texto que nós meditaremos hoje, a palavra que nós meditaremos hoje, está lá no Evangelho de João, capítulo 16. Um capítulo maravilhoso, muito difícil extrair apenas uma pequena mensagem para um breve tempo, um pequeno tempo como esse que nós temos aqui no devocional. Então eu recomendo que você leia o capítulo todo, para que o Senhor fale mais ainda ao teu coração. Mas é um capítulo tão surpreendente. Eu tirei 2 pontos desse capítulo para que eu pudesse compartilhar com vocês. Aqui o Senhor Jesus, Ele chama os seus discípulos para próximo de si, e Ele vai começar a falar algumas verdades aos seus discípulos que eles ainda não haviam compreendido. Estavam caminhando com Jesus, era chegada a hora do sacrifício de Jesus, estava muito perto já, e eles ainda não haviam compreendido algumas coisas. Isso acontece muito conosco. Às vezes estamos na caminhada, na igreja, estamos frequentando, mas ainda não compreendemos o verdadeiro plano do Senhor. E esse capítulo ele vai dizer que o Senhor Jesus ele nos deixou o Espírito Santo que vai nos guiar, nos conduzir e nos ajudar a compreender os planos do Senhor e tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu gostaria de meditar com os irmãos numa pequena parte desse capítulo que me chamou muita atenção. São 2 pontos, eu vou ler a primeira parte e depois a segunda parte na conclusão. Dos versículos 6 até o versículo 14, o texto diz o seguinte: porque eu falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Queridos, essa pequena parte do Evangelho de João 16 nos traz uma verdade extraordinária. Uma verdade onde Jesus declara diante dos seus discípulos: olha, é chegada a hora em que eu pagarei um preço que vocês ainda não compreendem. Ou seja, Jesus está falando de coisas tão grandiosas que os seus discípulos não faziam ideia. Eles não faziam ideia que o sacrifício de Jesus era para a salvação da humanidade. A ficha deles, a chave ainda não havia virado, que a morte de Jesus era para exterminar de uma vez por todas o príncipe desse mundo, ou seja, o diabo, o inimigo das nossas almas. Jesus veio para nos garantir vida e vida eterna, e o sacrifício dele foi o que nos garantiu e o que nos garante isso. Mas para podermos compreender esse mistério e para que possamos compreender esse plano tão perfeito de Deus e para nos enquadrarmos nesse plano, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Aqui Jesus vai deixar muito claro que existe uma ordem cronológica, existe um projeto, um plano de Deus, onde Ele diz exatamente de forma muito separada e organizada que quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do pecado, porque os homens não creram em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo virá para convencer o homem. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ou seja, a justiça que é atrelada à fé promovida pelo Espírito Santo. E do juízo, ou seja, mais uma vez a justiça de Deus, o grande juízo do Senhor, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, a morte de Jesus nos garantiu vitória sobre o mal, vitória sobre o diabo, e Ele nos garante até os dias de hoje. Por isso, quando
cremos no Senhor, cremos na Sua palavra, buscamos a Tua presença e o Teu Espírito Santo. Ele nos promete e Ele nos concede vitória sobre todo o mal que tenta nos destruir todos os dias. Então essa palavra ela vem nos renovar de esperança, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mal, para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. E é pela vitória de Jesus que nós estamos hoje aqui proclamando e compartilhando o Evangelho da salvação. E para finalizar, eu gostaria de ler a última parte desse texto, onde o Senhor vai dizer: olha, já está tudo feito, mas vocês terão ainda aflições, mas tenham ânimo, pois eu venci o mundo. E lá no último versículo 33, ele vai dizer: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para que eu e você também pudéssemos vencer. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre morada no seu coração e na sua mente. Fiquem com Deus e até o próximo devocional Gotas da Palavra.